fazer algumas operações para o deputado Zé Janene. E no caso, a questão de Furnas é que o Zé Janene tinha algumas operações que ele dividia com o então deputado, na época, Aécio Neves, e alguns serviços que algumas empresas prestavam para Furnas. E uma delas era a Bauruense, onde alguns funcionários do seu José retiravam valores, entregavam ao seu José entregava a mim, para que eu pudesse levar para Brasília ou fazer algum pagamento. Então, uma dessas empresas era a Baruense, que entregava valores ao senhor, ao José Janine, que repassava ao senhor para levar a Brasília. Ou levar a Brasília, ou a São Paulo. Na verdade, ele tinha um conta corrente comigo. E ele usa todo o dinheiro que ele, ou a maioria da arrecadação que ele fazia, ele mandava para mim. Tá. E a Bauruense tinha... A Bauruense tinha um contrato com Furnas. Sobre o que o senhor sabe? É a prestação de serviço. Sobre o que o senhor sabe? Diversas prestações de serviço. Se não me engano, na época teve um inquérito. Inclusive, estava correndo em Brasília esse inquérito. A gente localizou esse inquérito. E o senhor sabe se o José Janene tinha, que diretoria que ele tinha na Furnas? Eu não sei dizer qual diretoria, mas eu por ouvir dizer, né? Na verdade, ele dividia essa diretoria com, então, na época, deputado. Na verdade, o partido que tinha a diretoria, né? Mas quem operava a diretoria era o José Janene, em comum acordo com o deputado Aécio. Mas só para registrar esse inquérito que deve estar se referindo, estava a cargo do Dr. Zamproni, lá em Brasília. Eu não sei, eu achei um no Rio, mas depois a gente... Não, tem esse no Rio, que é desdobramento, tem um anterior. Desculpe, é verdade, o Dr. Zamproni declinou para o Rio de Janeiro. Isso eu até achei a denúncia aqui. Exatamente, isso. Agora mas eu vou perguntar. Tem Obrigado. dinheiro apreendido, né? Então, assim, que a Baruense tinha que questionado que a diretoria, que o PP tinha uma diretoria, né? Partido Progressista, né? Uma diretoria em Furnas, que era gente que o José Janene era responsável, é isso? Pode dizer? Como o Paulo Roberto Costa, mais ou menos. Que ouviu dizer que José Janene dividia esta diretoria com o então deputado, né? Isso, né? Tá, e a gente precisa de informação. Vamos Deputado na época. Na época. Então, deputado. Quem que falou isso pro senhor? O próprio deputado Zé Janene. Ele falou isso pro senhor? Falou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Eu dividia a diretoria
com PSDB, né, na verdade, né? Com PSDB pelo deputado, né? Exatamente. No P. O próprio deputado já disse ao declarante pessoalmente e por mais de uma vez ele dividiu uma diretoria de Furnas com o então deputado. Em que contexto ele diz isso, senhor? E assim, por que surgia esse assunto? Às vezes surgia esse assunto de conversas políticas que eles estavam tendo e eu, na verdade, estava junto e acabava escutando. Ele falava também para outras pessoas isso? Por exemplo, ele conversando com outro colega de partido. Então, naturalmente saía essa questão de, na verdade, o Partido Progressista não tinha a diretoria só, e sim dividiria com então o PSDB, no caso, a cargo do deputado Aécio Neves. Quanto que eles recebiam? Tanto PP quanto PSDB, o senhor sabe a divisão? Divisão eu não sei, mas eu sei mais ou menos pelos valores que a Bauruense me passava mensalmente. Era coisa de mais ou menos na época $100 mil, $120 mil. Bauru e passava. Bem lembrado também que na época o dólar era 0,87, 0,90, 0,91. Isso foi quando? Esses fatos aconteceram quando, Sandro? Falando de 96 a 2001. Durante todo esse 96 a 2000. Durante todo esse período teve esse repasse de $100 mil por mês. Mais ou menos isso. 96 a 2000. E esse valor, 100 mil, era... Primeiro, quem que entregava esse valor era o próprio Sr. José que me entregava. E os valores para o PSDB? Esses valores eram o Sr. Janine que distribuiu ou ele nem chegava para o Janine? Eram duas frentes diferentes? Nem chegava para o Janine, eram duas frentes diferentes. Para o PSDB. Não sequer passavam pelo José Janine ou pelo declarante, né? Sim. Pois eram, fossem duas frentes diferentes. Posso colocar esses? O senhor sabe quem era o operador do PSDB na época? A gente sabe por ouvir dizer, né? Então, ouvir dizer, né? Não tenho certeza, não posso afirmar, mas diziam que era a irmã dele, irmã do Aécio. Uma das irmãs dele, não sei se ele tem duas ou... Por ouvir dizer que era uma das irmãs de Aécio Neves. Quem comentou ou isso? seja, tem só uma irmã, não sei. Porque era uma irmã, porque era uma irmã de Aécio Neves. O senhor ouviu isso de quem? Ouvi do seu José, ouvi do próprio Daré, né?
senhor sabe dizer como... desculpa, antes disso, gostaria de mostrar uma coisa para o senhor aqui. O senhor teve contato com ela? A irmã do... Alguma vez a viu? Não. Se Não, havia, não me lembro. Tá. O senhor não sabe o nome dela, Não. nem adianta mostrar foto pro senhor. Até tinha uma foto dela aqui. Faz muito tempo, nós estamos falando dos anos 90. Não tenho como lembrar se é ela. Mas o senhor teve contato com ela? Não tive contato com ela. Uma coisa que eu declaro não teve contato com a irmã e mostrado uma foto dele. Andréa Neves. Isso, não poder reconhecer. Vamos conhecer. O senhor na época disse que... mas desculpa, ainda falando com isso, o senhor falou que o Antônio Daré comentou com o senhor. O que o senhor lembra dessa conversa? O que ele falava? Algum dado específico? Algum lugar? Não, às vezes ele estava discutindo valores com o seu José e aí falava, pô, eu não posso pagar mais que isso, porque ainda tem a parte do PSDB, esse tipo de coisa. Então aí você acaba escutando. Nessas conversas que teve menção à irmã do Aécio, né? O senhor sabe dizer se também eram entregues em espécie para ela? Acredito que sim. O senhor sabe qual que era a profissão dela, algum dado em relação a ela? Não.